pela vida de cada visitante que aqui se encontra. Pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos capacite, que esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão importante de estar na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através do pastor Wilson. Cuida, Senhor, de cada um de nós, que possamos sair daqui com o coração cheio da sua graça, Senhor. Que nada, Senhor, venha tirar o nosso foco da sua palavra. Abençoe, Senhor, a cada família que se encontra. Abençoe também aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor venha falar o coração de cada um deles, meu Pai. Esteja conosco nessa noite e todo o resto dessa semana. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão pelos nossos fracassos, pelos nossos pecados e por cada erro, Senhor, que pudermos vir a cometer. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É o que te agradecemos e a oração que fazemos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz seja por cada coração. Pela graça de Deus, por suas infinitas misericórdias, estamos aqui mais uma noite para louvarmos o seu nome e também aprendermos mais um pouco acerca da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Hoje, com a graça do nosso Deus, continuaremos a nossa exposição no Evangelho de João. O último domingo que nós falamos de João, nós fomos até o capítulo 5, versículo 23. E hoje daremos sequência a partir do versículo 24 ao 30. Então, nós faremos a leitura de João, capítulo 5, versículo 24 ao 30. Será projetado para que os irmãos possam acompanhar em minha tradução. A palavra de Deus diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão, e em seu túmulo, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Pai, graças nós te damos pelo sacrifício do teu Filho Jesus e pela ação do teu Santo Espírito. Bendizemos a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, para a tua glória somente. Amém. Meus irmãos, o texto ele é uma continuação daquilo que se decorreu a partir da cura do paralítico de Betesda. Jesus curou um homem num sábado, e isso foi motivo para que a instituição religiosa perseguisse Jesus. Como nós já pontuamos, havia dentro da tradição rabínica 39 proibições
acerca daquilo que se poderia carregar num sábado. E a última era: não carregarás coisa alguma de uma casa a outra, ou de um ponto a outro, porque estaria ferindo o sábado. Jesus, ao curar aquele homem, mandou ele pegar sua maca e carregar, indo de frente, diretamente ao sistema religioso vigente da época, que era a instituição rabínica. Por isso, eles começaram a perseguir Jesus. Observe que, pela tradição rabínica, um homem que havia mais de 38 anos doente, abandonado, continuaria enfermo, porque a religiosidade vazia, a instituição adoecida, mata o ser humano, enquanto deveria servi-lo. E aí Jesus confronta toda essa gama de tradição rabínica que havia na sua época. E aí os fariseus vão até Jesus e começam a dialogar com ele, já com o intuito em seu coração de arranjar um meio de matá-lo. E antes do versículo 24, o Senhor Jesus, dialogando com os líderes judeus, terminou a sua conversa dizendo que ele faz aquilo que somente o Deus do Antigo Testamento fazia, que era julgar e dar vida. Ora, julgar a terra e dar vida são prerrogativas do Deus da antiga aliança, ou seja, o Jeová adorado pela nação de Israel. E uma vez que Jesus diz que ele dá a vida e que ele julga, logo ele se colocou em que condição? Condição de Deus, condição divina. E os seus interlocutores entenderam isso, tanto que o quiseram matar por blasfêmia. Já não quero mais te matar, porque você foi um homem sábio, mas agora, porque tu te colocaste na posição de Deus, e isso é blasfêmia. E aí, nós vamos ter que nos decidir pelo que Jesus falou. Ou ele é um louco, ou ele é Deus. Só que Jesus, em sua personalidade, em seu testemunho, não há traço algum de loucura. De fato, ele estava muito consciente em afirmar a sua divindade. E aí, antes do versículo 24, eu vou ler o versículo 23 de João, capítulo 5. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. E aí nós terminamos a última mensagem acerca de João, dizendo que a honra que é devida ao Pai também é devida ao Filho. Mas eu destaquei duas maneiras em que a igreja pode honrar o Filho. Quais são elas? Uma maneira de confiança do coração e uma maneira ortodoxa de se entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque você precisa entender quem é Jesus e a sua obra, o que ele é e o que significa os seus feitos. Mas nós também devemos não somente entender, mas confiar nos méritos de Cristo, porque somente confiando e se apropriando dos méritos de Cristo é que nós somos salvos e a igreja nasce. Nós somos a comunidade daqueles que o mérito de Cristo foi imputado. Então, nós chegamos até aí na última mensagem acerca do Evangelho de João, e hoje, nesse pano de fundo que eu falei, vamos dar continuidade às falas de Jesus com os líderes judeus a partir do versículo 24. João 5, 24 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Primeira coisa que nós podemos destacar é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem um forte compromisso em pronunciar a verdade. Jesus sabia que aquilo que ele iria falar, a verdade que era, iria colocá-lo contra a instituição religiosa, e inclusive seria o estupim para que a cruz fosse um fato.
Não obstante, o seu compromisso com a verdade era tal que ele inclusive morreu por ela, pela verdade que ele proferia e anunciava para as multidões e também para os líderes religiosos. E por mais que Jesus fosse um homem cheio de compaixão, é fato, há várias narrativas nos evangelhos que você vê o traço de ternura em Jesus, o traço de misericórdia, de amor, de afeto. No entanto, a compaixão, afeto, a ternura jamais era um invólucro da verdade, era uma camisa de força da verdade. Pelo contrário, as coisas andavam juntas. Jesus não era rude de dizer a verdade com compaixão, mas ele, por causa da compaixão, não deixava de dizer a verdade. E na verdade, nós já entendemos que quando nós temos a oportunidade de falar a verdade, lógico, em amor, e nós a omitimos, isso é uma falsa misericórdia. Porque a misericórdia e a graça caminham de mãos dadas com a verdade. Portanto, a verdade opera junto com a graça, e a graça opera junto com a verdade. Meus irmãos, Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não houve em Jesus mentira alguma. Não houve em Jesus nenhum falseamento da realidade. Se era verdade, Jesus estava totalmente comprometido com aquilo que ele iria falar. E ele continua: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Certamente, o verbo ouvir, que Jesus está falando aqui, é muito mais do que o escutar do sentido físico. Por certo, escutar no sentido físico faz parte. A comunicação se faz por meio do diálogo, do falar e do escutar. Só que o ouvir que Jesus está apontando aqui é mais do que ter os ouvidos destampados, é ter o coração aberto. É mais do que ouvir com os ouvidos, é ouvir com o coração. É mais do que esse fenômeno físico, é uma realidade espiritual e da alma. Meus irmãos, é muito importante nós termos consciência de quando a palavra de Deus está sendo lida e pregada, há em nós, em nosso coração, em nosso interior, total disponibilidade e espírito submisso acerca da palavra que será proferida. Isso é saber ouvir as palavras de Jesus. Isso é saber ouvir as palavras de Jesus. Um exemplo prático: a verdade central das Escrituras, a salvação do homem, a Trindade, Jesus é Deus. Muitas pessoas podem ouvir isso, sair daqui e replicá-la. Diz aí para mim, qual é o nosso Deus? Hoje eu estava falando assim com os adolescentes, estava Alice e Natan. Eu falei assim: qual é o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São os três juntos: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, qualquer um pode sair de uma classe de BD e pode repetir Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é ouvir com os ouvidos e ter informação na mente, no cérebro. Mas ouvir com o coração Pai, Filho e Espírito Santo, essas três pessoas que são Deus, não vai ficar só cravado como informação no cérebro, mas vai afetar o cerne da nossa vida, o coração. Vai destruir todos os ídolos que competem contra o Deus verdadeiro e vai fazer com que a nossa vida viva em novidade de vida. Então observe quando Jesus fala: quem ouve minha mensagem, é essa atitude que ele espera, porque os líderes religiosos ouviram de Jesus isso que nós acabamos de ler, mas qual foi a reação? De levá-lo até a cruz. Escutaram com os ouvidos, mas os seus corações não estavam abertos para a verdade, e por amar a mentira, mataram aquele que é a verdade, Jesus. E aí, meus irmãos, volto a repetir o que eu disse na nossa última mensagem: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol
que endurece o barro. Diante da verdade, ou seu coração vai sair daqui mais pertenido, ou vai sair mais quebrantado. Nenhuma de outras opções é real. Ou é uma, ou é outra. E qual tem sido a reação diante da mensagem? Meu coração tem se amolecido para aquilo que é verdadeiro, ou tem cada vez mais se perdido? Isso é a autoanálise. Somente eu e você podemos fazer. Junto, é óbvio, com o auxílio da graça e da bendita pessoa do Espírito Santo. E Jesus falou: tem que crer naquele que me enviou, porque quem ouve o que Jesus falou vai chegar para o Pai que o enviou. Tem um resultado. Qual é o resultado? A vida eterna. Quem ouve a mensagem de Jesus e crê no Pai tem a vida eterna. Meus irmãos, logo na abertura de nossa exposição acerca do Evangelho de João, eu disse que há duas palavras para a vida. Para nós, vida é vida. Mas para o grego existe o bios, que é a vida biológica. A vida que cada um de nós aqui, com certeza absoluta, está experimentando. É o respirar o oxigênio, é o sentir, os cinco sentidos, é a atividade cerebral, é o pulsar do coração. Isso é vida biológica. E qualquer um aqui a está experimentando nesse momento, sem sombra de dúvidas. Graças a Deus por isso. Mas a vida do evangelista João está apontando aqui é a zoe, que é uma qualidade de vida que pertence somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que pertence somente a Deus. É uma plenitude de vida, que é uma vida espiritual, que afeta já a nossa vida biológica, mas que vai continuar para todo sempre, quando o Senhor Jesus voltar e de maneira cabal estabelecer o seu reino eterno. E por que Jesus está preservando a nossa vida biológica? Para que a gente possa experimentar a vida espiritual, essa zoe, essa vida que somente a Trindade experimenta, essa qualidade de vida, essa plenitude de vida que somente Deus tem, é doada pela Trindade por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, certamente a vida biológica que nós estamos vivendo aqui agora é doação de Deus. Deus sustenta, mas Deus a sustenta para que a gente experimente a vida eterna. Meus irmãos, sabendo ou não, consciente ou não, todo ser humano está em busca dessa vida eterna. Essa sede que há no coração, que nada satisfaz. Às vezes, o ser humano busca um sucesso profissional, busca na procriação de filhos, no casamento ideal, em local geográfico. E quando ele experimenta, por mais que sejam benesses da vida, por mais que sejam dádivas da vida, que o Senhor da vida nos outorga, ainda assim não mata aquela sede. Eclesiastes fala que Deus colocou isso em nós, a eternidade. E essa sede só vai aumentando se a gente não chegar na fonte de água viva, que foi o que Jesus falou para a mulher samaritana, capítulo antes desse, do Evangelho de João. Meus irmãos, a vida eterna, que muitos buscam em vários lugares, jamais será saciada. Essa busca, essa sede jamais será saciada, senão na fonte que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, eu não sei qual é o estado da sua alma hoje. Se você já pegou essa água, se você encontrou plenitude de vida, mas saiba que eu tenho certeza absoluta, não por causa de mim e a despeito de nós, a fonte de água viva está jorrando nessa noite, porque o Espírito de Deus está agindo, é certo, porque o Espírito de Deus tem compromisso com a verdade, com as Escrituras, e quando as Escrituras estão sendo lidas e pregadas, o Espírito de Deus está agindo, e aí nós precisamos fazer aquilo que Jesus falou: quem ouve a minha mensagem, quem abre o coração, vai ter essa sede saciada e vai encontrar a vida eterna que é oferecida somente por Jesus.
jamais será condenado. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui está uma das doutrinas mais preciosas para o povo batista: a segurança eterna dos santos. Meus irmãos, nós cremos que um crente perseverará até o final, não por méritos próprios, mas porque o bom pastor tem as ovelhas em suas mãos e ninguém a pode arrebatar. Observe que Jesus disse que aquele que tem vida eterna jamais será condenado. Ele não está falando de uma expectativa temporal. Ele está falando de um ato cabal, eternamente. Quem está em Cristo não entrará em juízo. Por quê, meus irmãos? Já passou da morte para a vida, e essa vida será assegurada pelo bom pastor. Isso não significa que na nossa vida terrena haja desvios, haja pecados, haja confusões morais e éticas na vida do povo de Deus, mas isso significa que mesmo mediante o desvio, mesmo diante a ovelha desgarrada, a graça de Deus se fará presente, e nós, em uma medida pequena ou maior, de um dia ou de um ano, já experimentamos isso. Podemos sair do aprisco, mas do aprisco temos saudade, e para ele nós voltamos. Porque aquele que experimentou da graça divina não se satisfará com mais nada, a não ser nela mesma. Porque Cristo já o selou, e o Espírito Santo certamente te achará onde você estiver, irá te convencer e te trazer para o aprisco novamente. Jamais será condenado. Meus irmãos, eu não sei qual a notícia que você poderia esperar essa noite, mas se fosse só isso, já teria suficiente. Talvez uma pessoa que joga na raspadinha esteja esperando a maior notícia. Milhões. Mas essa notícia deve gerar em nós um espírito de gratidão e só. Jamais será condenado. E aí pergunta-se, condenado de quê? O Senhor Jesus vai tratar disso aqui na frente. Mas condenado de se encontrar com o Cordeiro de Deus, que vai vir como leão e juiz de toda a terra. Que coisa extraordinária, né? O que significa? Quem nasce 2 vezes morrerá apenas uma. Quem nasce da vida biológica e nasce do alto, como Jesus falou para Nicodemos, importa-nos nascer de novo. Quem nasce biologicamente e nasce da ação do Espírito Santo vai morrer apenas uma vez. Porque eu sei que você que é salvo, eu sei que eu que sou salvo, experimentaremos a morte. Mas essa morte é temporária. Será um ato físico, momentâneo. Porque Deus ainda julga o pecado e nós somos pecadores. Mas essa morte não é definitiva. Essa morte não é definitiva. Porque haverá um tempo em que todos irão ressurgir para se encontrar com o Senhor. Receberão novos corpos e viverão para todo sempre. Mas aqueles, meus irmãos, que nasceu apenas uma vez nessa terra, aquele que experimenta somente a vida biológica, por mais que nasça em classe média alta ou na classe alta, por mais que morra dentro de um iate, por mais que morra dentro de um apartamento chiquérrimo, essa pessoa que só viveu essa vida a despeito da vida que Cristo oferece, morrerá 2 vezes. A morte física que eu e você experimentaremos, mas experimentará uma morte que a igreja de Cristo Jesus não vai passar, que é a morte eterna. A separação eterna daquele que é o doador da vida, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos avaliar e saber onde nós estamos e como estamos vivendo. Ainda mais uma pontuação. Jamais será condenado não quer dizer que jamais será disciplinado.
Porque o fato de nós sermos disciplinados na nossa vida garante o fato de nós não sermos condenados. Porque a própria disciplina que o Senhor aplica na igreja é um meio de graça para que a sua igreja chegue no final perseverando na fé. Por isso que há ordens de perseverança nas Escrituras. Porque a própria disciplina, que dói no momento, é um meio de graça para que você não enfrente o juízo que o Senhor Jesus Cristo trará para a terra. Então, meus irmãos, eu sei que na hora não é fácil, mas olhe para a disciplina que o Senhor está aplicando em sua vida hoje e fala obrigado. Obrigado, Jesus. Porque Hebreus fala que se você está sendo disciplinado por Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o pastor da igreja, isso significa que você é filho dele, que você é uma ovelha do seu rebanho. Então, meus irmãos, que privilégio sermos disciplinados por aquele que morreu por nós. Não é verdade? Versículo 25. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos, quem são os mortos? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. Toda a humanidade está morta no pecado. Mas nem todo indivíduo, eu e você, não precisamos terminar no nosso estado de humanidade temporal mortos. Podemos morrer vivos. Olha que coisa extraordinária. Nós podemos passar pela morte vivos. Porque uma vez que estamos no Filho, a morte será simplesmente a transição para a vida eterna. Não de maneira plena, porque plena será na ressurreição dos corpos, mas já um gozo eterno, que será experimentado com o Cristo, que é o Senhor da glória. Meus irmãos, a voz do Filho de Deus alcança todos os mortos, mas aqueles que a ouvirem viverão. Observem que a graça de Deus é universal. Há uma doutrina bíblica que se chama calvinismo, que diz que a graça do Senhor só alcança os eleitos, porque Deus escolheu e predestinou individualmente cada um a ser salvo. Declaração doutrinária da Igreja Batista, da Confissão Batista Brasileira, diz que não, que a graça do Senhor é universal. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça do Senhor se manifestou salvador a todos os homens. João 3,16 diz que o amor de Deus é por todo o mundo. E Jesus falou que a sua voz ecoa a todos os mortos. A não ser que haja algum descendente de Adão que não esteja morto, a voz do Senhor vai alcançar todos, porque toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados. Mas a graça do Senhor, que é a sua própria voz, anula a nossa inabilidade, a nossa incapacidade, dando-nos capacidade de escolher o autor da vida. Se nós estamos mortos, se somos entregados a nós mesmos, jamais escolheríamos a vida. Mas a mensagem do Filho, a palavra de Deus, capacita o nosso coração, tira as amarras do pecado e nos dá a possibilidade de escolher o Salvador. A voz do Filho de Deus é para todo o homem, mas você individualmente precisa, por meio do efeito dessa voz, escolher ouvi-la e aceitá-la em seu coração. Deus quer salvar, com certeza absoluta, o seu filho, a sua esposa, os seus familiares, os seus vizinhos. Não duvide do amor de Deus por eles, Deus quer. Se de alguma maneira a graça de Deus não efetuou, por favor, meus irmãos, não impute a Deus essa responsabilidade. Foi porque os seus corações ainda não serão. Se seu filho, seus parentes, seus entes queridos estão vivos, lembre-se que é porque Deus está permitindo para que ele possa ouvir a voz do Filho de Deus e ter vida. Então, meus irmãos, se a voz de Deus é para todo homem, eu pergunto à igreja: a quem você pode negar a graça de Deus?
Eu sei que tem gente que é difícil, mas nós temos o compromisso com a missão de Deus, que é falar da voz do Filho de Deus para todo homem. Porque se a graça de Deus é para todo homem, a igreja não pode negá-la a ninguém. A igreja não pode negá-la a ninguém. Eu sei que às vezes conviver, eu sei que às vezes está perto, eu sei que às vezes dialogar é difícil, mas há meios que nós podemos mitigar essa litigância e de alguma maneira pontuar para a graça de Jesus. E nós precisamos ser. Pois bem, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor diz assim: o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, o Pai é autoexistente. Ninguém criou Deus. Quem criou o Criador? Ninguém. O Criador é, na linguagem do Tomás de Aquino, um motor de moto. Ninguém deu ordem em Deus. Deus é autoexistente. É Ele que dá conta de tudo. É Ele que movimenta a nossa existência. Não somente cria, mas sustenta a sua criação. Deus tem vida em si, autoexistente, eterno. Eu sei que para a nossa cabeça é difícil, mas não tem início. Eu sei que a igreja fica assim, uma coisa nunca acaba, é difícil. Agora pensa numa coisa que não tem início, é mais difícil ainda. Mas assim que é um Deus autoexistente, sempre existiu, perfeito em comunhão, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu Filho igual poder de dar a vida. Ora, se o Filho tem igual poder de dar vida, é porque ele tem vida em si mesmo. Porque se não tivesse vida em si mesmo, como poderia distribuir a vida aos seres humanos? Logo, Jesus é Deus. E olha como Jesus vai confrontando seus opositores de tal maneira que eles vão ou se espernear diante de Jesus, ou vão lhe render glórias. Ou um ou outro. Lhe deu autoridade e lhe concedeu o Filho igual poder da vida, e lhe deu autoridade para ajudar todos, porque Ele é o Filho do homem. Ou seja, Ele dá vida porque é o Filho de Deus, mas vai julgar porque é o Filho do homem. Ele é o Filho de Deus unigênito, que se tornou primogênito para que fossem irmãos de muitos. Mas Ele vai julgar a humanidade, porque Ele é o descendente da Eva. Ele é a promessa de Gênesis 3,15. Um homem perfeito, o único homem que não morreu espiritualmente. Por isso, sendo cabeça federal, substituindo Adão e dando oportunidade à descendência de Adão de experimentar a vida. Por isso, sendo filho do homem, poderá julgar toda a humanidade. E o que quer dizer filho do homem, meus irmãos? Provavelmente, quando Jesus fala filho do homem, vem aos líderes judeus a passagem de Daniel. Certamente vem a passagem de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Observe que Jesus colocou a condição de juiz nessa característica de seu filho do homem. E observe o que o profeta Daniel disse: depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias, certamente Deus Pai, e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, autoridade, tudo prerrogativa do ancião de dias, de Deus Pai, mas que também ele recebe, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Meus irmãos, a imagética judaica, o imaginário dos judeus tem isso aqui, o filho do homem, essa imagem de julgamento do rei eterno. E quando Jesus pega isso e aplica a si mesmo, olha o choque. Eu sou aquele que o profeta Daniel viu como ancião de dias, que tem um reino eterno, que não terá fim, que vai me julgar, que tem autoridade, que tem poder e soberania. Logo, querendo ou não, toda a humanidade prestará conta a essa cabeça que é Jesus Cristo. Ou nós estaremos em Adão, ou estaremos em Jesus. Aquele que estiver na cabeça Adão enfrentará o seu juízo.
quem estiver na cabeça Jesus, vai botar em Jesus o advogado que intercedeu por ele toda a vida, que vai o abraçar. Não vai ter medo, não haverá medo. Meus irmãos, a gente precisa, às vezes, tirar algumas imagens esquisitas. Uma delas é de que nós temos medo do juízo. Deve ter e temer quem não está em Jesus. Mas para nós somos a sua noiva. E a noiva não chora de pânico ao ver o noivo, mas se alegra, porque a aliança será efetivada, será entregue. Esse Filho do Homem que está vindo com poder e soberania irá alegrar o coração da sua igreja. Por isso que a igreja canta Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós somos a sua noiva. Nós temos um casamento marcado, que é com um bom pastor, que cuida de nós, suas ovelhinhas, tão frágeis e débeis, mas Deus cuida de nós. Que coisa extraordinária, né, meus irmãos? Que coisa extraordinária. Versículo 28 e 29, será lido em sequência. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqui Jesus não está falando da ressurreição espiritual, aquela que é oportunizada a cada um de nós. Jesus aqui está falando de uma ressurreição corporal, é aquela que será do juízo final. Versículo 29. E ressuscitarão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para ter vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Meus irmãos, observe que o Senhor Jesus disse que haverá um tempo em que todos os mortos ouvirão. Hoje, você pode ou não ouvir a voz de Jesus no sentido de lhe permitir que o Espírito Santo faça você nascer do alto. Aqui, ninguém vai falar, eu não vou levantar, vai todo mundo levantar. Todos vão ressuscitar, salvos e perdidos, ímpios e santos irão ressuscitar. E observe que Jesus fala que ao ouvir a sua voz, todos ressuscitarão. Todos. Onde, nesse texto, advoga-se que haverá duas ressurreições. Uma no arrebatamento secreto, ou quando Jesus vier instituir o seu reino em Jerusalém e passar 1000 anos aqui na terra, com alguns ressuscitados em seu reino e outros não. Observe que a ressurreição é geral, única e um único evento. É cósmica, não é local, não é individual no sentido de ser restrito, mas é todos. Jesus virá de uma vez irrompendo na história para trazer julgamento. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas aqueles que estiverem mortos, ímpios e salvos, ressuscitarão, alguns para a glória eterna e outros para a danação eterna. Então observe que a volta de Cristo será em um único evento, global e visível, onde ninguém poderá escapar. Pois irmão, eu tinha um conhecido lá em Guarapari, sempre me via sair correndo. Ele sabia que eu ia com 10 dias. Aí um dia ele se converteu. Aí ele falou assim: ô Juninho, rapaz, eu odiava você na rua, nem dava pra casa e saía, pegava a bicicleta, fazia qualquer coisa, mas ver você no saco. Porque eu ia cuidar ele. Mas irmão, às vezes, não é porque eu sou santão, eu sou fazer a minha função de evangelista, de crente. Mas às vezes a nossa presença pode trazer um incômodo para aquilo que a gente crê, para aquilo que a gente vive, e as pessoas querem se esconder. E olha que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo, como diz Martinho Lutero. A gente não é tocado, aquela voz, não. Agora imagina quando o pecador estiver diante do Santo dos Santos e não pudesse esconder. Jesus chamar e ele tem que ir. Não é uma presença que vai incomodar. De mim, o rapaz poderia se esconder sempre.
A família de Jesus vem, todo mundo diz, eu não quero ir, porque ele é muito santo, não tem luz. Vai ter jeito. Todos ouvirão a sua voz. Aqueles que fizeram bem para a vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal para a morte eterna, ou para a santidade. É importante nós entendermos que João não está advogando aqui uma salvação pelas obras, como ensina a Igreja Católica Romana. Observe que é muito provável, há uma conexão muito grande daquilo que João vem narrando do diálogo de Jesus e falar e ouvir a sua mensagem. Mas quem ouve a sua mensagem continua o mesmo? Espiritualmente falando, quem ouve a sua mensagem continua o mesmo? Não, o mesmo. Não tem como ouvir a voz de Jesus e continuar o mesmo, transformado. Então, a evidência de que nós ouvimos é a nossa vida. E a partir da nossa vida, o bem será materializado. Logo, aqueles que fizeram bem é aquele que ouviu, e por ter ouvido, foi transformado. E por ter sido transformado, começaram a fazer o bem, segundo a ótica do Evangelho. É aquele que veio para a luz, e que não amaram mais as trevas. Porque João fala que há alguns que não foram para a luz, porque amaram as próprias trevas. Mais as trevas do que a luz. Então observe que aqueles que ouvem certamente terão sua vida transformada, e isso é uma materialização daquilo que aconteceu no interior de quem ouviu. Isso aqui, se você quiser saber quem é que ouviu, eu vou te indicar ao meio. Leia Tiago, e você vai ver quem ouviu ou não. Porque Tiago fala que quem ouve a palavra de Deus verdadeiramente é aquele que pratica. E Tiago escreve a sua carta desse prisma. Por isso que ele fala, diga-me a fé que tens, e eu vou dizer quais obras a fé que eu tenho. Porque crê, até os demônios creem e tremem, mas não são transformados. Saber que Deus existe é fácil, mas quem crê, não crê só com o intelecto, crê com o coração. Logo, sua vida será uma luz. Sua vida será irradiada por meio da conduta, dos princípios éticos, morais, de tudo. Por fim, meus irmãos, para encerrarmos a mensagem dessa noite, o versículo 30 diz assim: não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Aí você pergunta, mas Jesus não é Deus? É importante nós entendermos que Jesus está no estado de humilhação. A encarnação é um estado de humilhação. Filipenses 2, versículo 5, fala que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele é Deus. Mas na posição de humilhação, ele não tomou para si esses prerrogativos, porque ele se humilhou. Ele foi homem de fato. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade. Meus irmãos, quem de nós aqui pode dizer que nosso julgamento sempre foi justo? Difícil, né? Pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meus irmãos, Jesus nunca errou e nunca foi precipitado em nenhum dos seus julgamentos. Tinha um rapaz lá no seminário, para os nossos estudantes, eu vou ir seminário interno quase 7 anos. E a gente precisa aprender a conviver com os diferentes, com os opostos, com os difíceis. Eu sei que eu já fui difícil na vida de alguém também. Mas tinha um rapaz que andava, o jeito dele andar e a fisionomia, eu batia a rede dele no coração. Mas esse aí é chato. Esse aí é chato, meu amigo. Se acha, o cara anda todo. Que Que precipitação. Julguei de acordo com o que? Aquilo que fiz, simplesmente porque eu tinha conversado com ele. Quando eu conversei, eu falei assim, desculpa, eu te julguei no coração. Eu achei que você era assim e assado. Perdoe. Ele falou assim, as pessoas fazem isso comigo, não sei porquê. Mas a gente comete isso. Jesus não. E por que Jesus não julga errado? Porque o seu julgamento é orientado pela vontade de Deus. E meus irmãos,
nós fazemos julgamentos todos os dias. Por exemplo, ontem eu levei a família da minha esposa na praia. Eu escolhi João Fernandinho Búzios. Disso. Ou seja, eu julguei que a praia de João Fernandinho seria melhor para levar eles, os turistas, do que qualquer outra. É um julgamento simples. Mas querendo ou não, uma tomada de decisão discriminatória. Vou deixar as outras para levar uma. Hoje você discriminou a roupa que vai usar. Só que existem graus de julgamento que já são muito mais pesados, perigosos. Julgar pessoas. Aí tem que ter cautela. Devemos julgar? Casos sim, casos não. Precisamos ter discernimento. Mas eu queria trazer um julgamento aqui para aquilo que deve mover a nossa vida, para os padrões éticos, morais e princípios normativos da nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Quando você faz julgamento que é certo e errado, quando você vai aconselhar alguém sobre o que fazer na vida, ou quando vai ouvir um conselho sobre o que fazer na vida, nós temos pressupostos. O que são esses pressupostos? São as lentes pelas quais a gente julga o mundo. E meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: se você fizer um julgamento baseado na vontade de Deus, tal como Jesus fez, você tem uma grande probabilidade de acertar. Com quem devo me casar? Ouve a palavra de Deus. Coloca a lente da palavra de Deus, enxerga. Tenta enxergar o seu caráter, os princípios, os valores que tem na palavra de Deus. Há uma grande probabilidade de você casar bem certo. Grande. Tem uma moda hoje. Ideologia de gênero. Casamento homoafetivo. Mas é certo ou errado? Coloque a palavra de Deus. E faça um julgamento a partir das Escrituras. Eu sei que às vezes isso vai te colocar na minoria. Vai te colocar na minoria. Poxa, mas está todo mundo falando que é certo? Não, mas a palavra de Deus diz que não. Então, quem é que está com a razão? Jesus errou em algum julgamento? Mas aqui ele estava pequenininho. Tinha ele e alguns discípulos diante de uma instituição inteira. Mas ele nunca errou no julgamento, porque ele estava firmado na vontade de Deus. Eu sei que às vezes o julgamento da palavra de Deus vai gerar ofensa a quem está perto de você. Às vezes sem falar algo, simplesmente por você viver aquilo que você crê. Desde que se ofenda, desde que não seja por motivos pessoais que você tenha com a pessoa. Mas se é a luz que você está vivendo que está incomodando as trevas, deixe. Não ofusque essa luz pela conivência. Não ofusque. Por fim, eu sei que às vezes, se você tomar a atitude de Jesus e fazer julgamento de acordo com a vontade de Deus, você gerará para si perseguição. E aí, meus irmãos, eu deixo para você uma promessa maravilhosa de Jesus. A promessa: bem-aventurados são aqueles, no finalzinho da bem-aventurança, que forem perseguidos no meu nome. Eu sei que talvez você que está aqui essa noite me visitando não quer ouvir uma promessa dessa de Jesus, mas é verdade. As igrejas prometem muita coisa, muitos pregadores prometem muita coisa, e não está na boca de Jesus, em nome de Jesus, que vai contra Jesus. Mas se você fizer o julgamento e viver a verdade por causa do Evangelho, e se isso gerar em você perseguição, que mais cedo ou mais tarde vai gerar graus, fracos ou fortes, pequenos ou longos, vai gerar. Porque Paulo falou que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, vai o quê? Sofrer perseguição. Jesus começou aqui a ser perseguido de maneira institucional e terminou numa cruz. E aí, meus irmãos, eu quero te dizer o seguinte: se para a cruz você tiver que ir, vá sabendo de que o seu Senhor o tem em suas mãos. Lembra da doutrina da salvação que é eterna. Eles podem matar o seu corpo, mas você só vai morrer uma vez, porque você vai ressuscitar para a glória de Deus. Que coisa, né, meus irmãos? Ninguém perde por Jesus. Até perdendo você ganha. É extraordinário. É extraordinário. Essa é a mensagem que Deus possa continuar falando nos nossos corações. Nós
Continuaremos no domingo que vem, se Deus permitir, nossa exposição no Evangelho de João, capítulo 5, e falaremos acerca das testemunhas de Jesus. Acerca das testemunhas de Jesus. Quero pedir a igreja para se levantar. A Irmanete aqui já agradeceu a presença dos nossos visitantes, mas eu gostaria de falar mais uma vez. Nosso querido irmão Júlio, Francisco, Eliane, Pedrão, é nosso, né, galera? Nossa irmã Marilaide. Yolanda também é nossa, né, Yolanda? E nosso irmão Laerte. E nosso irmão Laerte. Consegui falar mais todo mundo da irmã Marilaide, que quero ver um pouquinho, mas comecei, né? Sejam super bem-vindos. Espero que Deus continue falando com os seus corações. Que a graça do Senhor opere cada vez mais, tal como tem operado na nossa vida, na vida de vocês. Tá bom? Vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Nilma para que esteja fazendo essa oração. Pode se assentar? Meus irmãos, quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração e estudo. Teremos um estudo bem reduzido. Às vezes falo isso no culto, né? Mas nós teremos estudos bem reduzidos por causa da Assembleia Ordinária, que também acontecerá nessa próxima quinta. A EBD será a lição 4. Estamos estudando o livro de Romanos, melhor dizendo a epístola, né? A carta de Romanos, com o nosso professor e mestre Kleber. Domingo à noite, se Deus permitir, estaremos aqui com o culto às 19h30. Entre nós, os visitantes, alguém que fez aniversário essa semana? Não? Então tá bom, nós iríamos orar por você. Então, nós vamos fazer uma oração, a igreja pode continuar sentada. Logo após, estaremos encerrando o culto com orações silenciosas. E depois, cumprimente o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite e pela tua palavra. Riqueza inestimável para a nossa vida. Ajude-nos, Deus, a cavar nesse tesouro, essa pérola de grande valor para o Evangelho, que possa cada vez mais estar transformando as nossas vidas. Perdoe nossos pecados. Deus, dá-nos graça e poder para vencer as tentações que vêm e que virão sobre a nossa vida. Possamos honrar o teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a companhia e o auxílio do Espírito Santo, seja com toda a igreja, aqui e espalhada em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Culto encerrado, com orações silenciosas, estamos finalizando.